Seja muito bem-vindo a essa nossa aula sobre avaliação psicológica pré-bariátrica, o que fazer, o que avaliar e o que não fazer. Então, esse vai ser um bate-papo muito gostoso a respeito de avaliação psicológica, uma avaliação psicológica descomplicada, porque afinal de contas as coisas não precisam ser difíceis, porque a gente precisa compreender alguns princípios básicos, né? E quando você compreende esses princípios básicos, o que é necessário para você fazer uma boa avaliação psicológica, tudo vai ficando mais fácil, tá? Deixa eu já avisar vocês que essa aula ela vai ser um pouco mais longa, então aí em torno de 1h30, talvez até um pouco mais, porque vai depender muito das dúvidas que vocês têm, então quero, né, estar aqui à disposição de vocês para tirar todas as suas dúvidas. Podem ir mandando no chat que a gente vai, conforme o tempo, vou parando e tirando as suas dúvidas aqui no chat, tá? Então fiquem à vontade para isso. E porque esse é um conteúdo que, por mais que a gente possa, né, tornar ele um pouco mais leve, tudo, ele é um conteúdo que exige alguns pontos de atenção muito específicos. Então a gente vai trabalhar de uma maneira que vocês compreendam em profundidade e de uma maneira ampla qual é a função da avaliação psicológica, como que faz e tudo, para que vocês saiam daqui mais seguros sobre como fazer a avaliação psicológica, joia? E lembrando também vocês que no final da aula eu vou explicar para vocês como vai ser a nossa ação de dia do psicólogo, né? Então a gente vai ter um presente muito especial para vocês no dia do psicólogo, além de a gente ter retornado aí com as aulas gratuitas, semanais e tudo, a gente vai ter um presente muito especial para vocês, e aí no final da aula eu explico. Para quem já é minha aluna na capacitação em psicologia bariátrica, saibam que para vocês é diferente, sempre diferente, né? Joia? Então vamos lá. Então vamos lá. Estão vendo minha apresentação? Tá aparecendo para vocês a apresentação? Sim, obrigada, Ed. Thay, beijo para vocês. Então vamos lá, essa aula sobre avaliação psicológica pré-bariátrica, como fazer, o que avaliar e o que não fazer. Gente, tem tantas coisinhas que as pessoas fazem e que não deveriam fazer, vocês vão ver, vocês vão se surpreender, porque assim, más práticas, às vezes elas são tão comuns que parece que aquilo é normal, parece que aquilo é ok de fazer e não é, tá? Bom, então antes da gente entrar propriamente dito na avaliação psicológica, a gente vai passar por cima de um contexto geral de como está a obesidade no Brasil e no mundo. Isso é fundamental para que você compreenda a importância e a urgência de você, psicóloga, começar a trabalhar com psicologia bariátrica, começar a receber esse público que sofre com obesidade. E especificamente aqui, né, no caso de hoje, que a gente vai falar sobre avaliação pré-bariátrica, ou seja, passar a atender as pessoas que precisam fazer avaliação psicológica para cirurgia bariátrica obrigatoriamente. Essas pessoas precisam de preparo psicológico, precisam de acompanhamento pós-operatório, que é obrigatório também. Então, você ampliar a sua visão para essa área que é uma demanda crescente, ainda mais porque você vai entender como mudou, como mudaram os critérios de indicação para a cirurgia bariátrica e que com isso muito mais pessoas vão poder se submeter à cirurgia a partir deste ano de 2025, tá ok? Então vamos lá. Bom, qual é o cenário atual no Brasil? No Brasil, 31% da população adulta vive com obesidade e 68%, ou seja, quase 70%, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros tem sobrepeso, né? E aí, quando a gente fala em sobrepeso, falamos no geral, sobrepeso barra obesidade. Desses 68%, então, de pessoas que estão acima do peso, 31% tem obesidade. Lembrando que a obesidade é uma doença que é multifatorial e que, por isso, exige um tratamento multifatorial também, né? E as perspectivas não são nada animadoras. Nós temos projeções que em até 10 anos, até 2035, a obesidade pode aumentar em 33,4% entre os homens e para 46% entre as mulheres, ou seja, quase metade das mulheres estarão dentro no patamar de obesidade.
E, para além de 2035, as perspectivas também não são nada animadoras. Existem previsões de que em menos de 20 anos, né, em 2048, desculpa, 2044, estima-se que 48% da população adulta brasileira esteja dentro do patamar de obesidade. Então, metade da população brasileira estará com obesidade e 27% vão viver com sobrepeso. Então, gente, para observar isso aqui. Para observar. Hoje nós temos 37% da população brasileira com sobrepeso e 31% com obesidade. Em menos de 20 anos, nós teremos uma balança muito diferente. Teremos 27% da população brasileira vivendo com sobrepeso e 48% vivendo com obesidade, tá? Isso não é para a gente ficar feliz, que a gente vai ter muito trabalho pela frente, mas é para a gente ver como as coisas são graves. E o fato de essa doença se alastrar dessa maneira faz com que a gente tenha que olhar para a realidade da obesidade, que a obesidade ela é uma doença. Não é uma escolha, como vocês têm visto, né, em redes sociais e programas, etc, né? Essa semana aí estourou inclusive um programa bizarro falando sobre obesidade e aí o influencer profissional da educação física falando que é uma escolha, né? Então a gente precisa estar atento a tudo isso, joia? Na infância e adolescência, as coisas não mudam também. Atualmente, uma em cada três crianças brasileiras tem sobrepeso. E a projeção é para que em 2035, metade das nossas crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos estejam no patamar de sobrepeso ou obesidade, tá? E um fato que é muito marcante e muito importante, por que que a gente precisa aprender a tratar a obesidade infantil, a obesidade na fase de adolescente, desculpa, na adolescência? Porque 60% das crianças com obesidade mantêm a doença na fase adulta. Então, veja só, se hoje a gente tem metade das crianças com sobrepeso ou obesidade, ou seja, nós temos menos de 50% de crianças com obesidade, no futuro nós teremos muito mais, né, crianças com obesidade, né? Hoje a gente tem, peraí, deixa eu reformular. Hoje nós temos em torno de 30%, 33% das crianças com sobrepeso ou obesidade, né, que estão acima do peso. No futuro, nós teremos metade das nossas crianças com sobrepeso ou obesidade. E desses 50% de crianças, 60% permanecerá com a obesidade na fase adulta, tá? Então, a obesidade, ela tende a crescer ao invés de ser coibida, joia? E o que que nós temos de dados até agora? A cirurgia bariátrica é um dos tratamentos mais eficazes para a obesidade e para suas comorbidades também, né? Cirurgia metabólica. E é padrão ouro para a obesidade classe 3. Com o aumento da prevalência da obesidade e da diversidade de perfis de pacientes, houve a necessidade de revisar os critérios clínicos e éticos para a realização da cirurgia, tá? Então, por isso, nós temos uma nova resolução que nos mostra quais são os critérios de indicação para a cirurgia bariátrica, né? Nós temos uma nova classificação que entrou aí em vigor no início deste ano e que unifica normas anteriores. A primeira normatização é de 1991, né? E as resoluções de 2015 e 2017, elas têm alterações, mas não são alterações tão densas, a gente precisava de uma revisão ainda maior. Claro que tudo isso depende de estudos, né? Afinal de contas, a cirurgia bariátrica, ela surgiu, ela veio aqui para o Brasil na década de 70, final dos anos 70, início dos anos 80. E a gente precisa realmente de mais estudos e tudo para que a gente possa entender como funciona a cirurgia, né? Até para que a gente possa compreender de maneira mais profunda quais são as mudanças que ela traz para a vida da pessoa de maneira automática, independente, e o que é necessário modificar de padrões de comportamento, de estilo de vida, etc., para que essa pessoa possa recuperar a sua qualidade de vida e possivelmente aumentar a sua longevidade. Afinal de contas, a obesidade é uma doença que reduz
de uma maneira significativa a qualidade de vida e a expectativa de vida do seu portador, né? Então, isso que a gente precisa estar atento. A nova resolução de 2025, a 2429 de 2025, é baseada em avanços científicos sobre obesidade e comorbidades. Se você falar com pessoas mais antigas e tal sobre a cirurgia bariátrica, as pessoas têm pavor da cirurgia bariátrica. Falam: ah, meu Deus, você vai ficar doente pro resto da vida, você vai morrer, você está correndo risco de vida. E hoje a cirurgia, ela se prova extremamente segura. O índice de complicações da cirurgia bariátrica é semelhante ao de uma cesariana ou então de uma cirurgia de retirada de vesícula, tá? Então é uma cirurgia muito segura, quando bem feita e quando bem acompanhada, quando bem indicada, quando bem avaliado o paciente e bem preparado esse paciente para o procedimento, tá? A resolução, essa nova resolução também busca evitar a banalização da cirurgia e reforçar a importância da avaliação criteriosa, ampliando o acesso com responsabilidade e ética. Então, tudo isso é fundamental para que as pessoas possam se submeter à cirurgia bariátrica. E antes que vocês digam qualquer coisa e venham perguntar o que muita gente vai pensar sobre, se ainda não perguntaram, é: Tali, e as canetinhas emagrecedoras, ou seja, as medicações anti-obesidade, que é o termo correto, estão realmente ameaçando a cirurgia bariátrica? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando que é o fim da cirurgia bariátrica com as medicações aí, análogos de GLP-1, etc. Isso é verdade? Gente, isso não é verdade. Tá? Seria ótimo se a gente pudesse ter uma solução mais simples, mais fácil, menos acessível, porque as canetas emagrecedoras não são mais acessíveis para a população do que a cirurgia bariátrica, mas isso está longe de ser verdade. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma doença que é meramente comportamental, de uma doença em que a gente consegue tratar e reduzir a prevalência dela no mundo inteiro apenas com mudança de comportamento alimentar, tá? Então a gente está falando de uma doença que é muito complexa, que é multifatorial, que é crônica, que é recidivante e que exige uma equipe especializada para o tratamento, joia? Então a cirurgia bariátrica a longo prazo, ela é mais custo efetiva, né? Então os percentuais, inclusive, de perda de peso com as canetas emagrecedoras, né, com as medicações anti-obesidade, chegam próximo da cirurgia bariátrica, mas não batem a cirurgia bariátrica, né? A tirzepatida que chega mais próximo aí com uma redução de peso de 22%, mas a cirurgia bariátrica ela promove uma redução de no mínimo aí 20, 24% para mais, tá? Então a gente está longe de ser o fim da cirurgia bariátrica, joia? E no longo prazo, ela é mais custo efetiva. A pessoa que faz uso da medicação, ela precisa continuar usando a medicação para manter os benefícios da medicação, né? A cirurgia a pessoa faz uma vez e se ela conseguir ali aderir a todo o tratamento, assim como com a medicação tem que aderir ao tratamento, ela se mantém bem por muito mais tempo, joia? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então é bem aquele ditado antigo: quando o milagre é demais, o santo desconfia. Então abra os olhos para esse tipo de situação, tá? Tem mais um ponto importante, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, especialmente para as pessoas que têm recidiva de peso, ou então têm uma dificuldade muito grande de perder peso para poder se submeter à cirurgia, porque existem alguns centros que exigem uma redução de peso. No SUS, por exemplo, tem alguns lugares que são assim, que exigem que o paciente perca peso para poder se submeter à cirurgia, né? Poxa, se fosse fácil para o paciente perder peso, ele não estaria em busca de uma cirurgia bariátrica, não é mesmo, gente? Nossa! Nunca tinha pensado nisso. Pois é, mas existem alguns lugares em que o SUS exige essa perda de peso, e não são perdas de peso discretas, não, perdas de peso significativas, tá? Então, as medicações anti-obesidade no geral, não só análogos do GLP-1, servem para isso. Então, para nos ajudar em quadros de recidiva de peso e também para redução de peso quando necessário para se submeter à cirurgia bariátrica, tá?
De qualquer maneira, em qualquer um desses contextos, a gente precisa das pessoas fazendo mudança de comportamento alimentar, mudança de estilo de vida, para que a pessoa possa colher os melhores frutos com esses procedimentos, tá? Com esses tratamentos, joia? E aí, então, vamos ver um pouquinho a respeito das novas diretrizes de indicação e contraindicação para cirurgia bariátrica, para que vocês tenham isso mais fresquinho. Eu não vou me aprofundar a respeito disso, porque a gente já deu uma aula bem completinha a respeito disso, para quem é aluna, você já tem acesso e tudo. E para quem não é, eu vou dar uma verificada. Eu acho que não está liberado aqui no canal do YouTube, mas eu vou ver se a gente consegue subir para vocês no canal do YouTube, tá? Para quem não me segue ainda no YouTube, vai lá me seguir para que vocês possam ter conteúdos semanais. Bom, quais são os aspectos gerais dessa nova resolução 2429 de 2025? A cirurgia bariátrica ela não representa a cura da obesidade, né? Ela é uma doença crônica que não tem cura, recidivante, complexa, mas é parte de um tratamento multidisciplinar. Então, a cirurgia bariátrica, ela não faz milagre, ela não cura a obesidade, ela sozinha também é muito difícil que traga resultados positivos e mantenha esses resultados positivos. Então, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de um tratamento multidisciplinar, de um tratamento com vários profissionais da saúde especializados em obesidade, cada um fazendo a sua parte, junto ao paciente e rede de apoio, para que a gente possa, de fato, colocar a obesidade em remissão, tá? E quando a gente fala em o acompanhamento multidisciplinar, ou melhor, interdisciplinar, no pós-operatório, ele é extremamente importante, quiçá decisivo para o resultado positivo com o procedimento cirúrgico. Joia? Pode ser considerada mediante a falha no tratamento clínico, né? Então, a cirurgia bariátrica ela é muito considerada nesses casos, quando a pessoa passou por um tratamento clínico, mas que ela não respondeu. Não é que ela não respondeu, que ela não aderiu, que o seu corpo não respondeu positivamente aos protocolos de tratamento, né? Isso acontece. E quando houver um consenso entre o cirurgião bariátrico e a equipe, quanto à falha no tratamento, tá? Então, sim, não é só uma questão de querer aderir ao tratamento, é uma questão do seu corpo responder ao tratamento. E isso é extremamente importante. Então, diferente da resolução anterior, em que era necessário no mínimo 2 anos de tratamento clínico com falhas, com recidiva de peso, etc., agora não existe mais esse critério do tempo, de ter que ter no mínimo 2 anos, tá? Mas sim a pessoa ter tentado algum tratamento e o tratamento ter falhado. E esse é um ponto importante, gente. Quem fracassa no tratamento, quem falha no tratamento, é o tratamento, é a equipe, não é o paciente, tá? A gente vive exigindo do paciente que ele faça coisas que ele não tem controle sobre. E muitas vezes a pessoa ela internaliza um estigma para poder trazer justificativas para que ela falha no tratamento. Ah, putz, mas eu não consegui seguir direitinho. Ah, mas eu não fui para academia tanto quanto eu deveria. Ah, mas eu tive uns deslizes porque eu fui no aniversário, porque eu comi coisa diferente, porque eu bebi e tal. E calma que não é bem assim, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso. Para a pessoa que vai se submeter à cirurgia bariátrica, a gente precisa tomar muito cuidado que o hospital em que a pessoa vai operar, ele tem que estar preparado para a cirurgia. Então, especialmente quando a gente fala em pacientes com IMC maior, tem que ter uma capacidade para cirurgia de alta complexidade, para operar qualquer pessoa que vai se submeter à cirurgia bariátrica, tem que ter UTI, tem que ter plantonista 24 horas. E para as pessoas que têm o IMC acima de 60, é fundamental que o hospital esteja preparado, que tenha capacidade física para receber esses pacientes. Então, macas, mesa cirúrgica, cadeira de rodas, a própria balança e outros equipamentos adequados ao paciente de corpo maior. E equipe multidisciplinar preparada para o atendimento a esses pacientes. E a gente aqui não está falando da equipe do paciente, o cirurgião, psicólogo, nutri. Não, a gente está falando da equipe
de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, especialmente, que vão cuidar desse paciente no hospital, tá? Isso é fundamental. Houve uma mudança também importante aqui na equipe multidisciplinar a partir desse ano. Antes poderia ser ou psicólogo ou psiquiatra, agora psicólogo e psiquiatra são profissionais indispensáveis na equipe, além do cirurgião bariátrico, do endocrinologista ou clínico geral. Aqui pode ser um ou outro, preferencialmente o endócrino, cardiologista e nutricionista. Então, essa equipe multidisciplinar básica obrigatória, tá? E aí, obviamente, vão compor essa equipe outros profissionais, outros médicos, né, no geral, que for necessário para esse caso em específico, tá? E um ponto importante é que o cirurgião ou outro médico da equipe deve ter o registro de qualificação de especialidade médica em cirurgia geral ou aparelho digestivo, preferencialmente com área de atuação em cirurgia bariátrica e metabólica, no conselho da sua região. E aí, quais são as cirurgias aprovadas por essa nova resolução? São duas: o bypass gástrico, que é esse primeiro aqui, essa primeira cirurgia, e a gastrectomia vertical. Também não vou ficar explicando o procedimento cirúrgico, vantagens e desvantagens, tá? E as cirurgias não recomendadas são a banda gástrica ajustável, que era muito utilizado até pouco tempo atrás, muitos cirurgiões faziam bypass e ainda colocavam a banda, né, o anel, e a cirurgia de Scopinaro, tá? E existem cirurgias alternativas reconhecidas com indicação principalmente para procedimentos revisionais. Então, essas cirurgias, elas são mais indicadas quando a pessoa precisa refazer a cirurgia bariátrica, geralmente porque ela teve uma recidiva de peso. Duodenal switch, bypass gástrico com anastomose única, gastrectomia vertical com anastomose duodeno-ileal e a gastrectomia vertical, né, que é a sleeve, com bipartição do trânsito intestinal, tá? E aqui nesses casos de procedimentos revisionais é fundamental vocês saberem que a avaliação psicológica é obrigatória, joia? No entanto, em procedimentos endoscópicos minimamente invasivos, né, como o balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica, não é obrigatório realizar a cirurgia bariátrica. Desculpa, não é obrigatório realizar a avaliação psicológica pré-procedimento, mas obviamente é uma boa prática e hoje em dia está aumentando muito o número de médicos, especialmente que fazem a colocação do balão intragástrico, montando a sua equipe, montando o protocolo de avaliação e acompanhamento psicológico para os pacientes de balão, tá ok? Então fiquem atentos a isso, porque é mais um serviço que vocês podem oferecer. Minhas mentoradas, né, tanto de mentoria individual quanto mentoria STEPS, que é a mentoria em grupo, elas têm sido procuradas, têm propostas para isso, e minhas alunas na capacitação também. E é importantíssimo você saber como montar esse serviço, como fazer uma contraproposta, para que não fique assim, ah, e tem psicólogo na equipe só para cumprir tabela, né? Ainda mais não sendo obrigatório ter o psicólogo para a realização do balão ou da gastroplastia. E aí, então, vamos fazer um bate-bola entre quais eram as recomendações para cirurgia bariátrica na resolução de 2015 e na deste ano, 10 anos depois, o que que é exigido. Antigamente era exigido um mínimo de 5 anos de IMC estável, isso caiu por terra. E era exigido uma falha em tratamentos clínicos após 2 anos de tentativas ou recidiva do peso, que eu comentei que agora é necessário sim que o paciente tenha passado por tratamentos, mas não existe uma exigência em relação ao tempo, tá? E é raríssimo, raríssimo. Eu nunca tive nenhum paciente com indicação para bariátrica que não tenha feito outros tratamentos, né? Inclusive, essa é uma das maiores dores dessa população, porque eles passam por N tratamentos e eles veem cada um desses tratamentos fracassar um a um
e muitos profissionais da saúde culpando o próprio paciente pelo tratamento que não funcionou. Tá, Ali, mas significa então que a pessoa nunca tem culpa? Não é isso que eu estou dizendo. Geralmente quem falha é o tratamento. Se o paciente não teve adesão ao tratamento, pode ter sido uma falha também dos profissionais, né? Na falta de esclarecimentos, na falta de suporte, na falta de um psicólogo, nutricionista para estar ali no campo de batalha todo santo dia com o paciente, porque afinal de contas os médicos passam, né? O paciente passa com o médico de vez em quando e não toda semana, como é o nosso tratamento. Joia? Além disso, a ausência de uso de drogas ilícitas ou alcoolismo sob controle, a ausência de transtorno de humor grave, de quadros psicóticos em atividade, de quadros demenciais, e a compreensão por parte do paciente e dos seus familiares, né, a sua rede de apoio, dos riscos e das mudanças de hábitos necessárias para o sucesso da cirurgia bariátrica, além do acompanhamento de longo prazo com a equipe interdisciplinar no pós-operatório, tá? Além disso, na resolução antiga, pessoas com IMC acima de 40 poderiam se submeter à cirurgia bariátrica sem que tivesse qualquer tipo de comorbidade. Pessoas com IMC entre 35 e 40 com uma ou mais comorbidades. E pessoas com IMC entre 30 e 35 com alguma comorbidade e intensidade grave. Geralmente, as pessoas que conseguiam liberação, que tinham IMC entre 30 e 35, que conseguiam liberação era por ter diabetes do tipo 2. E agora, então, quais são os critérios de indicação? Uma obesidade classe 3, ou seja, um IMC igual ou maior a 40, independente de comorbidades. Uma obesidade classe 2, com IMC entre 35 e 39, com comorbidade agravada pela obesidade e que melhore com a perda de peso, então não precisa ser uma intensidade grave ou ter duas comorbidades e tal. Então, esse critério ele está mais brando, o que vai favorecer muitas pessoas a poderem se submeter à cirurgia. Uma obesidade classe 1 com IMC entre 30 e 35, com comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, então não só o diabetes, mas diversas outras comorbidades frequentes entram agora nesse rol. Doença cardiovascular grave com lesão em órgão-alvo, doença renal crônica precoce em paciente com diabetes tipo 2, apneia do sono grave, doença gordurosa hepática não alcoólica com fibrose, refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica e osteoartrose grave. Então, a gente tem muito mais pessoas que vão poder se beneficiar deste tratamento a partir de agora, tá? E assim, gente, às vezes eu sei que algumas pessoas pensam assim, puxa, mas então tá muito mais fácil de fazer cirurgia, vão começar a fazer cirurgia a rodo para emagrecer, para não sei o quê. Não é bem assim, tá? Mas uma coisa que a gente sempre tem que olhar é que nós temos um número muito, muito, muito importante de pessoas que precisam da cirurgia bariátrica. E hoje, se a gente for ver as pessoas no Brasil que poderiam se submeter à cirurgia bariátrica, menos de 1% delas realmente passam pela cirurgia, tá? Ou seja, a cirurgia ela tem muito a crescer. A gente tem muitas pessoas que podem se submeter à cirurgia, que podem ter uma melhora significativa de qualidade de vida. Então, tudo isso aqui é extremamente importante, inclusive para que a pessoa pare de sofrer com comorbidades. E se vocês nunca ouviram a respeito, as pessoas que têm obesidade, elas buscam muito menos tratamento para as comorbidades, tá? E uma das grandes causas disso é a gordofobia médica. As pessoas que passam por gordofobia médica, elas recebem um tratamento de má qualidade, o tempo de consulta é muito inferior às pessoas que têm um peso normal, elas recebem diagnósticos levianos, os médicos geralmente não investigam as suas queixas e acabam delegando tudo à perda de peso. Ah, se perder peso vai melhorar, né? Então parece que, nossa, perder peso realmente é um milagre, perder peso realmente melhora a vida de todo mundo. Isso não é verdade, tá?
Em adolescentes, antigamente, os adolescentes com idade entre 16 e 18 anos poderiam se submeter à cirurgia bariátrica, mas era avaliado caso a caso, conforme comorbidades, conforme, né, as indicações. Inclusive, existem comorbidades que são psicológicas, psiquiátricas também, né? E antes dos 16 anos era considerado em caráter experimental. Agora, pacientes com idade igual ou superior a 16 anos podem se submeter à cirurgia bariátrica dentro dos mesmos critérios para os adultos, e aí com idade entre 14 e 16 anos é necessário avaliação criteriosa, né, com a equipe interdisciplinar, com rede de apoio, com tutores legais, etc., para poder aprovar ou não a cirurgia no adolescente aí com idade de 14 a 16 anos, tá? E agora, além do critério do IMC, para os adolescentes é necessário incluir o desenvolvimento da maturidade psicológica e fisiológica, a capacidade de compreender os riscos e benefícios de aderir às modificações no estilo de vida, a capacidade de tomar decisões, o suporte social e familiar antes e depois da cirurgia, né? Então, a gente vê que as coisas estão ficando mais fáceis, aumentam, mas ainda assim existem critérios fundamentais para a gente assegurar um procedimento feito de uma maneira ética e realmente olhando para as necessidades do paciente em primeiro lugar, tá? Além disso, pacientes com idade entre 14 e 16 anos vão poder ser considerados para cirurgia quando com obesidade classe 3, com IMC acima de 40, associados a complicações clínicas que levam a risco de vida. E é fundamental a emissão do termo de consentimento livre esclarecido, que pode ser obtido junto aos pais ou responsáveis legais, tá? Em idosos, antigamente, após os 65 anos, era necessária uma avaliação muito criteriosa por parte da equipe. Agora não existe um limite, uma idade limite para a realização de cirurgia bariátrica. Até mesmo porque hoje em dia a gente tem muitos idosos, né? Pessoas acima de 65 anos, que eu sinceramente tenho dificuldade até de chamar de idosos, porque às vezes a gente olha para uma pessoa pensa em idoso, a gente tem aquele estereótipo para quem é um pouco mais velho, né? Eu tenho 43 anos. Para as pessoas com uma idade próxima, é muito fácil ter aquele estereótipo da pessoa idosa, velhinha, né? Velhinha, com uma mobilidade reduzida e tal. E hoje, com o acesso à saúde, com os avanços na medicina, com as pessoas, algumas pessoas se cuidando até mais com a prática de exercícios físicos, pessoas de 65 anos podem ser muito jovens, tá? Então, a gente não tem mais um limite para a realização da cirurgia bariátrica, mas obviamente não é oba-oba e como se a pessoa estivesse indo ao shopping comprar uma roupa, eu quero essa aqui. Não, não é assim, né? A pessoa vai passar por avaliação, vai discutir tudo com o cirurgião, vai passar por avaliação psicológica, existe uma discussão com os familiares e tudo mais, né? Então, não é um oba-oba. E aí, em relação ao pós-operatório, nós temos também algumas questões a considerar, tá? No pós-operatório, todos os pacientes eles devem ser acompanhados pela equipe multidisciplinar para orientar em relação ao novo estilo de vida, ao monitoramento de comorbidades pré-existentes, reposição de vitaminas, minerais quando necessário, tá? E pacientes submetidos à cirurgia bariátrica metabólica podem apresentar recidiva não só da obesidade, mas também das comorbidades prévias, incluindo doenças metabólicas. Então é muito normal as pessoas melhorarem muito rápido de um diabetes, de uma hipertensão, etc. Mas tudo isso pode voltar. A gente tem que lembrar que a obesidade ela não tem cura, que ela é uma doença recidivante. E isso porque o nosso corpo mesmo, ele vai buscar levar nos levar ao peso máximo que a gente já teve. Então, veja, sempre que a pessoa tem um emagrecimento, seja com dieta, com medicamento anti-obesidade, com a própria cirurgia bariátrica, o corpo vai lutar contra esse emagrecimento. Vai procurar colocar a pessoa naquele patamar do seu peso máximo apresentado em vida, sabe? Então a gente precisa entender muito da obesidade para não ficar com discursos rasos sendo repetidos,
né? Porque a pessoa desiste das dietas. Gente, dieta restritiva, a própria dieta é um sabotador da dieta, entende? Porque muitas vezes, quando a pessoa está numa dieta restritiva, não leva em consideração os seus hábitos, não leva em consideração questões financeiras de acesso àqueles alimentos prescritos, não leva em consideração um monte de coisas, e especialmente não leva em consideração que o nosso corpo vai sempre batalhar para evitar o emagrecimento. Emagrecimento é risco de morte, né? E o nosso corpo, o nosso cérebro batalha para nos manter vivos, tá? Então a gente precisa ter essa atenção. E aí, o que que a gente precisa entender que muda na nossa atuação enquanto psicólogos? O que que a gente precisa entender? A avaliação psicológica, ela é obrigatória para todas as cirurgias. Antigamente era obrigatório, né, avaliação psicológica ou psiquiatra, apenas no SUS ou por planos de saúde. Agora, a partir deste ano, é obrigatória a avaliação psicológica independente do psiquiatra, pelo SUS, por planos de saúde e também no particular, né? Antigamente, quem ia fazer cirurgia no particular não precisava da avaliação. Poucos eram cirurgiões que exigiam, né? Sem avaliação multiprofissional, a cirurgia não pode ser realizada eticamente. Obviamente, né? Então, o melhor de tudo, o melhor dos mundos é a gente fazer a nossa parte, mas a gente trabalhar de uma maneira interdisciplinar. O que que é o multiprofissional? Multiprofissional é a pessoa passar com cada um dos profissionais e tal, e fica cada um bonitinho no seu consultório, né? Cada macaco no seu galho, tá? Quando nós falamos em um trabalho interdisciplinar, nós estamos falando da equipe, dos profissionais discutirem o caso, dos profissionais se conversarem para poder realmente ver o que é melhor para aquele paciente em específico, tá ok? Nessa nova resolução, o psicólogo ele é citado explicitamente como parte obrigatória da equipe e procedimentos minimamente invasivos, como balão intragástrico e gastroplastia endoscópica, não exigem uma avaliação psicológica, mas eticamente ela deveria ser realizada, tá? E aí, nós psicólogos precisamos estar preparados para avaliar a prontidão para mudança, identificar expectativas irreais, trabalhar com essas expectativas irreais, trabalhar a adesão ao tratamento e atuar com pacientes mais jovens ou com histórico emocional delicado, especialmente no pré-operatório, para preparar bem essa pessoa para a cirurgia, tá? Além disso, é importante vocês entenderem que mais perfis de pacientes vão chegar até você, pacientes com um IMC menor, comorbidades diversas, idades variadas, e o olhar do psicólogo precisa ser ainda mais atento, ainda mais técnico e ético, tá? É necessário uma maior responsabilidade na avaliação psicológica. Com flexibilizações nos critérios médicos, a avaliação psicológica se torna ainda mais importante. A insegurança do psicólogo pode gerar liberação imprudente ou negativa injusta. Então, por isso, gente, tem que estar bem preparado. Não é só aproveitar o oceano azul, né? Surfar nessa onda, mas você tem que fazer um trabalho bem feito porque você jurou não gerar danos, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que prevenir danos, tá? Maior demanda por preparo psicológico e acompanhamento pós-operatório. Então, a sua atuação ela não se limita ao processo de avaliação e liberação para cirurgia, mas você precisa aprender a vender os seus serviços de preparo psicológico pré-operatório para ajudar a pessoa em mudança de comportamento alimentar, de estilo de vida ainda antes da cirurgia. E o acompanhamento pós-operatório, que pode ser extremamente focado na mudança de estilo de vida e comportamento alimentar, ou pode ser uma psicoterapia com foco no comportamento alimentar, tá? E aí nós precisamos aí de uma atenção especial a pacientes com um menor histórico de obesidade, mas uma obesidade grave, adolescentes e idosos que precisarão estar muito bem preparados, né, de uma maneira mais estruturada para a cirurgia e com acompanhamento aí mais próximo, mais intenso. O psicólogo também ajuda a prevenir falhas e complicações, afinal de contas, a maior parte das falhas no resultado da bariátrica está ligada à falta de preparo emocional.
Então, a pessoa não estar emocionalmente preparada para as mudanças, é, se responsabilizando pelas mudanças necessárias, entendendo que ela vai ter que mudar radicalmente seu estilo de vida se ela quer colher os resultados positivos da cirurgia bariátrica, tá? O que acaba gerando um insucesso na bariátrica é também a ausência de mudanças reais no comportamento alimentar e de estilo de vida, idealizações irreais sobre a cirurgia, né? Eu sempre brinco que tem pacientes que vão passar pela cirurgia bariátrica que eles acham que eles vão entrar no centro cirúrgico e que eles vão fazer um transplante de cabeça, que eles vão entrar e que eles vão sair com a sua cabeça num corpo novo. E não, né? Não vai acontecer isso. É um procedimento que não é tão doloroso, mas a pessoa entra e sai muito parecida, né? Não vai perder peso na cirurgia, não vai fazer uma lipoaspiração, não vai nada. Vai sair com alguns cortes, vai sair com uma baita de uma dor abdominal, não só pela intervenção, mas pelo gás, né, que é utilizado para expandir o abdômen para facilitar a cirurgia. E ela vai sofrendo as consequências da cirurgia ali no seu dia a dia, né? Passando por essas consequências. A necessidade de adaptação à dietoterapia pós-operatória, a necessidade de reaprender a comer, né? Então a pessoa ela entra numa, como que chama o procedimento do bebê? Esqueci, gente, quando o neném começa a comer comida a partir dos 6 anos. Introdução alimentar, né? Então a pessoa ela vai passar por uma introdução alimentar, agora mais magra, com mudança do seu paladar. Muitas pessoas, grande maioria, tem mudanças no paladar, justamente por causa do emagrecimento, por causa desse emagrecimento, inclusive da língua. E aí as papilas gustativas funcionam melhor, com uma eficácia maior, e aí a pessoa passa a sentir melhor o gosto da comida. Então, muitas mudanças vão acontecer de uma maneira muito rápida, muito abrupta, né? Inclusive a perda de peso. E é importante você, psicólogo, psicóloga, entender que você não é coadjuvante nesse processo. Ah, você só tem que fazer a avaliação psicológica e é esse o seu papel. Não, você é parte central deste tratamento, porque ah, os principais fatores relacionados ao insucesso da cirurgia bariátrica estão relacionados a questões comportamentais, o que não significa, né, gente, que a pessoa só vai emagrecer, que só um tratamento psicológico vai fazer a pessoa emagrecer tudo aquilo, que vai colocar as comorbidades ali em remissão, etc. Não, tá? A sua avaliação ela vai definir se o paciente está pronto ou não para a cirurgia. O seu acompanhamento vai sustentar o sucesso do procedimento e vai não só sustentar, como levar a pessoa ao sucesso. E a sua atuação pode ser a diferença entre recaída e estabilidade da obesidade, tá? Então, a pessoa estar acompanhando com você, mesmo que com uma frequência menor, só para uma manutenção, uma vez por mês, né? Ou com uma frequência menor ainda, é o que vai ajudar a pessoa a se manter longe de uma recidiva do peso, tá? Então, com as novas diretrizes, atuar com ética e competência não é mais opcional, é essencial, é fundamental. Nós estamos falando de uma doença que é crônica, sem cura e que exige acompanhamento ao longo da vida toda. Se uma doença não tem tratamento, vai ter que tratar para o resto da vida, não é assim? Tá? Então não existe uma alta total, existem fases, existem estágios, joia? Quero ver o que vocês têm de dúvida antes da gente ir para avaliação. Nada de dúvidas grandes, tá? Kit, a aula fica gravada, né? Eu cheguei a falar a respeito, não sei se você ouviu. A aula fica gravada, a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube. Para quem é aluna da capacitação em psicologia bariátrica, fica lá em aulas extras, joia? Ah, tá. E assisti hoje, não digeri ainda, mas já anotei tudo que irei falar no vídeo que gravarei. Bora se posicionar. A Thay tá falando desse episódio aí
Nem sei como que eu posso falar que é o programa, né? Mas é só não é nem uma discussão bate-boca, sabe? Bem inútil a respeito de obesidade, não é algo que é recorrente, foi um episódio só, lamentável, lamentável, né? Então vamos lá, galera, avaliação psicológica pré-bariátrica. Como que a gente faz a avaliação psicológica, para que que ela serve, o que que a gente tem que fazer, o que que não pode deixar de fazer, o que que as pessoas fazem de errado que a gente não deve repetir. Bom, então o nosso objetivo é verificar se o paciente é um candidato apto à cirurgia bariátrica segundo os critérios que a gente acabou de ver, né? Então as pessoas se enquadram nesses critérios? A maioria sim, tá? Nosso objetivo é identificar alterações psicológicas ou aspectos emocionais que possam prejudicar o sucesso do procedimento. Então, por exemplo, se a pessoa tem algum transtorno de humor grave, algum transtorno alimentar grave, doenças que estão fora de controle, a gente precisa ter um olhar muito criterioso, porque se a pessoa tem algum transtorno psiquiátrico, alguma condição ali que está em desequilíbrio, que possa ser controlada, é melhor, né? Então a pessoa pode até mesmo ser um alcoolista e se submeter à cirurgia bariátrica, sim. A gente tem que trazer essa questão, né, de que existe um risco maior da pessoa agravar o seu quadro e tudo, mas desde que esteja sob controle, sim, é possível se submeter à cirurgia bariátrica. Se é um paciente que tem ali um transtorno bipolar, border, não está sob controle, dá para primeiro conter a doença, estabilizar o paciente e depois se submeter à cirurgia bariátrica, tá? Então, assim, por que que tudo isso é necessário? Além dos motivos óbvios de uma pessoa não estar bem, a gente precisa que o paciente bariátrico, que o paciente candidato à cirurgia bariátrica, que ele priorize a cirurgia bariátrica na sua vida naquele momento. Então, a cirurgia tem que ser a sua prioridade número um. Por quê? Porque a pessoa vai ter que cuidar da sua alimentação, ela vai ter que comer com uma frequência muito maior, a cada 2 horas, geralmente. Vai ter que ter uma atenção maior ao que está comendo. Então, ao preparo dos alimentos, a seguir a dietoterapia pós-operatória, vai ter que comer com consciência para conseguir não só melhorar o seu comportamento alimentar e evitar o reganho de peso, mas também para evitar o dumping, para evitar o entalo, para evitar o mal-estar, né? Então, para tudo isso, a gente precisa que a pessoa coloque realmente a cirurgia, o seu tratamento como prioridade. E aí, muitas vezes, né, a pessoa precisa realmente de um preparo para isso, porque é muito comum a gente ter contato com pacientes que estão lá no final da fila das prioridades na sua própria vida, né? E isso não dá. Então a pessoa tem que ter ali algumas prioridades, tá? Conscientizar o paciente sobre o impacto do seu estilo de vida na sua saúde física e mental. Então, não é o fato da gente entender que a obesidade é uma doença que a gente vai passar a mão na cabeça das pessoas nem 8 nem 80. Não é a gente massacrar as pessoas que a obesidade é uma escolha, porque é você quem escolhe que você põe na boca, né? Porque não, a gente tem que olhar para além disso, a gente tem que o Dr. Lee Kaplan, que é uma referência mundial na obesidade, ele fala que a gente tem que olhar para além do que a pessoa come. A gente tem que se questionar por que é que a pessoa come aquilo que ela come, né? Então, esse é o grande ponto de atenção que faz com que a gente entenda a obesidade como doença. A pessoa ela sente muito mais fome do que os outros porque ela tem muito mais grelina, né? Uma produção muito maior de hormônio de fome no seu estômago, é o estômago quem produz a grelina, ela tem uma resistência ao hormônio de saciedade, né, que é a leptina, produzido no intestino. Então, veja, a pessoa ela sente muito mais fome do que os outros e ela não percebe quando ela está saciada. Isso é escolha pessoal? Eu escolho o tanto de fome que eu sinto? Eu escolho quando já deu de comer ou quando não deu? Não. Isso quem determina, quem vai dar os sinais, né? Não é quem determina. Quem vai dar os sinais é o nosso corpo. O nosso cérebro vai ler tudo isso. E a gente vai ter que saber fazer essa leitura, escutar o nosso corpo, ajudar o paciente, né, a escutar o próprio corpo e tomar a decisão.
Ah, eu já estou me sentindo cheio. Tudo bem. Agora vem o que está nas suas mãos de decidir. Você está se sentindo cheio. Agora vem o livre-arbítrio. Você ainda tem comida no prato. Você está num rodízio de pizza. O garçom continua passando e oferecendo. O que é que você vai fazer? Você vai honrar essa saciedade, vai dizer já chega, obrigado, já estou satisfeito, ou vai olhar, ai, mas eu quero comer mais. Ai, porque essa pizza tá tão gostosa. Ah, porque eu não sei o que lá, tá? E aí toma a decisão de exagerar ou se empanturrar, mas conscientemente. Então, o nosso grande trabalho psicológico é de fazer essa conexão com os sinais internos de fome, saciedade, saturação do paladar, etc., que a gente traz muito do mindful eating para a questão da decisão. E aí dá até para trabalhar com o paciente uma balança decisória, por exemplo, da TCC, né? Aqui na minha capacitação a gente trabalha unindo a TCC para tratamento da obesidade, que existem protocolos específicos diversos, tá? Não existe um único protocolo de tratamento da obesidade. E a gente une as terapias de terceira onda mais modernas e o Mindful Eating tá aí nesse guarda-chuva, tá? Então, existe uma autorresponsabilização, mas a gente ajuda o paciente nesse processo de autorresponsabilização e a gente não culpabiliza ele por coisas que não estão no seu controle, tá? E culpabilização não existe em nenhum momento. Afinal de contas, se culpa gerasse mudança de comportamento, adesão ao tratamento, gente, obesidade não seria um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, né? Então, é mais do que comprovado que os tratamentos feitos, prescritos até hoje, coma menos, male mais, né? É só assim que você vai emagrecer, que isso não é suficiente para conter a obesidade, tá? Existem muitas coisas por trás, né, dessa falácia de que a pessoa decide a doença, ela decide ter obesidade ou não, joia? Além disso, nós vamos trabalhar para conscientizar o paciente sobre a sua relação com a comida e as mudanças necessárias no seu comportamento alimentar para uma melhor qualidade de vida. Então, a gente vai, na anamnese, trabalhar muito com entender qual é a função da comida na vida do paciente. Como é o repertório alimentar dele? Como é a sua rotina alimentar? Para que a gente possa realmente entender qual é o papel que essa comida tem na vida do paciente, como são os momentos de refeição, o que é que a gente precisa mudar, né? Afinal de contas, a avaliação psicológica, nossa, dizer se a pessoa está apta ou não para cirurgia, gente, eu acho que é assim a coisa mais é, pequena, menos importante, talvez, de todo o processo avaliativo, porque é na avaliação psicológica que você vai poder determinar o que precisa fazer com esse paciente para ele estar o mais preparado possível para a cirurgia. E o que é que você precisa fazer com esse paciente depois da cirurgia? Então, veja, a avaliação psicológica é um pedaço da sua intervenção enquanto psicólogo. Existe todo um processo de desdobramento daquela avaliação. A avaliação, ela é um farol. Ela vai mostrar para você aonde é que você tem que atuar. O que é que você precisa fazer com esse paciente para que no pré-operatório ele tenha maiores chances de resultados positivos com a cirurgia, ali num pós-operatório imediato, né, nas primeiras semanas, primeiros meses, e vai te direcionar a respeito dos padrões que precisam ser modificados, sejam padrões de comportamento ou padrões de pensamento, tá? E a gente vai avaliar o conhecimento que o paciente e os seus familiares têm sobre o procedimento escolhido, bem como os cuidados necessários em todas as etapas da cirurgia bariátrica. Joia? O que é importante a gente saber também? Duração da avaliação psicológica. Gente, eu sei que vocês podem ficar com medo disso que eu vou falar para vocês agora, que vocês podem achar que, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer uma avaliação assim, mas consegue, tá? O que você precisa é entender o porquê
de você fazer uma avaliação mais longa, uma avaliação bem feita, tá? A minha sugestão é que a avaliação seja feita em 6 a 10 sessões, em média, joia? É muito raro precisar mais de 10 sessões, a maioria dos meus alunos ficam aí numa média entre 5, alguns fazem até em 4, porque às vezes tem que se adaptar a um protocolo da clínica, né? Mas aí 5 a 7 sessões é suficiente. Por quê? Porque você precisa conversar com a família durante o processo de avaliação para você conhecer os familiares, saber o que que você tem que ajudar também esses familiares a modificar de mentalidade, né, de conhecimento sobre a cirurgia, etc. Ah, e você vai ter que fazer uma entrevista devolutiva, né? Então, só aí já foram 2 sessões, tá? Em apenas 2 sessões não dá para a gente fazer toda a avaliação do paciente, ok? Modalidade, muitas pessoas, tá ali, mas e aí, como que faz se eu for atender online? Dá para fazer avaliação para bariátrica online? Dá sim. Você pode fazer de maneira presencial ou online, tanto faz. A única questão é que você precisa seguir as orientações do conselho em relação a fazer qualquer tipo de intervenção online. Só isso. Então, resumindo, a avaliação psicológica visa assegurar que o paciente, naquele momento, encontra-se em bom estado de saúde mental, favorecendo a sua participação ativa no período pós-operatório e que seja capaz de seguir as orientações da sua equipe. Ou seja, a gente precisa que o paciente entre no barco do tratamento com a gente, que ele esteja ali remando junto com a gente, que ele olhe, que ele saiba para qual direção ele quer ir, porque é isso que acontece. Não é a gente colocando a pessoa naquilo que ela deve fazer, é a gente trazendo muita luz, muita clareza, muita psicoeducação para que a pessoa possa fazer as suas próprias escolhas, tá? Por que que a avaliação psicológica é tão importante? Ela é fundamental, né? Ela vai fundamentar, desculpa, toda a sua intervenção com o paciente, com a rede de apoio, com os demais profissionais, com muito mais precisão, assertividade e rapidez, tá? É assim que eu vejo a avaliação psicológica, é assim que eu sempre fiz e é assim que eu ensino aos meus alunos e que eles têm resultados fantásticos, tá? E para você que não é meu aluno ainda, que está aqui pela primeira vez e tudo, deve estar pensando: puxa, mas existe algum protocolo a ser seguido, indicado pelas associações? Não, não existe um consenso em relação a o que deve ser feito e como deve ser feito, mas nós temos diretrizes, tá? Então, vou passar aqui para vocês as diretrizes da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o que que eles sugerem que a gente investigue na avaliação psicológica? Um histórico de peso e tratamentos realizados para a obesidade, sinais e sintomas de transtornos alimentares, história psicossocial e psiquiátrica, história familiar e de desenvolvimento, tratamento atual e passado de saúde mental, funcionamento cognitivo, uso de substâncias e transtorno por uso de substâncias, e outros aspectos como traços de personalidade e temperamento, estressores atuais, qualidade de vida, tabagismo, adesão à atividade física, expectativas de perda de peso, motivação e conhecimento sobre o procedimento, além dos seus riscos e benefícios. Então, essas são as diretrizes americanas para nossa avaliação psicológica, tá? E aí nós temos uma atualização recente de 2023 das diretrizes brasileiras de assistência psicológica em cirurgia bariátrica e metabólica, revisada pela COESAS, que é a Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que redigiram as primeiras diretrizes, e aí, 2 anos atrás, houve aí uma revisão, tá? E aí nós temos 3 etapas para a cirurgia bariátrica de assistência psicológica para o paciente: pré-operatória, transoperatória ou internação e pós-operatória e follow-up. Nosso objetivo é fornecer ao paciente a rede de apoio, informações especializadas, suporte e acompanhamento psicológico no tratamento da obesidade. E essa assistência ela pode ser tanto individual quanto em grupo,
e presencial ou online. Então, para quem já é meu aluno, né, e sabe que a gente tem a formação em grupos de comportamento alimentar, lá a gente ensina toda uma intervenção pré-bariátrica e pós-bariátrica em grupo, tanto grupos fechados quanto grupos abertos, e que pode ser realizado de maneira presencial ou online, e eu dou todo esse direcionamento em como fazer. Para quem está em equipe, conta aqui para mim, quem faz parte de equipe bariátrica? Para quem faz parte de equipe bariátrica, trabalhar com grupos abertos é muito importante, porque vocês têm um rodízio, né? Um volume de pacientes muito grande rodando na clínica. Ninguém em equipe? Sim. Elaine tá, né, em equipe. Aham, começando agora. Conversamos a respeito e tudo mais, né? Então, para quem está em equipe, trabalhar com um grupo aberto é muito bacana, tá? Porque existe um volume importante. Joia? Né? Vanessa também, né? Então, para vocês que estão começando, se vocês que vocês já atuam, desculpa, só atuam de maneira individual, pensem a respeito de trabalhar de maneira em grupo, tá? Com um grupo. Faz muita diferença. Vocês conseguem atingir um público que ele é deixado de lado. Porque se você parar para pensar, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, muitos deles fogem do acompanhamento pós-operatório. Não só do nosso acompanhamento muitas vezes porque os profissionais não têm tratamentos especializados, têm tratamentos, psicoterapia, vai fazer psicoterapia. Nem sabe o que é comportamento alimentar, como mudar comportamento alimentar. E daí realmente, né, gente? O pessoal vai fugir porque não tem objetividade, tá? Então a gente precisa olhar para isso e ver maneiras, modalidades de tratamento que funcionem, né? E não a gente fazer de conta que a gente está fazendo alguma coisa, tá? E aí tem tanto a possibilidade de um acompanhamento que seja fechado, tá? Então, vou fazer um grupo aqui na clínica onde eu trabalho, né, de 12 encontros, ou aberto, em que as pessoas podem entrar e sair a qualquer momento. Elaine, pode fazer pergunta? Deixa eu só liberar aqui. Peraí que eu preciso parar de compartilhar para poder mudar. Pronto. Pode abrir o microfone e perguntar, Elaine. Oi, Luciana, Thali. em Oi. programa preventivo também, putz, tem muita coisa legal que você pode fazer em grupo. Muito bom. Vamos lá, Elaine. Pergunte. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Essa semana, Thali, semana passada, aliás, eu recebi uma paciente pós-bari. Ela é Uhum. lá da clínica, da equipe multidisciplinar, só que ela estava com outro psicólogo, né, Uhum. que saiu e por isso eu assumi essa posição. Fazia 8 dias que eu tinha feito a cirurgia e ela estava muito bem, né, conseguindo fazer a alimentação certinha, não estava passando mal, tal. E eu achei fantástico e fui, né, questionando, pesquisando como que foi o preparo dela Uhum. para a cirurgia. E ela teve todo esse preparo emocional, teve o preparo com a família, teve um preparo financeiro. Então Aham. ela se preparou para esse momento. E eu Uhum. achei fantástico e eu tive uma ideia, não sei o que que você acha, de repente fazer uma reunião com eles online mesmo, dos pacientes pré e com ela, para ela falar também um pouco Pode. como que foi Sim, é um isso. Eu depoimento. acho que Uhum. encoraja os outros, né? Sim. Uhum. E é um protocolo já da clínica? Não, não é. Ah, então foi da expertise do profissional anterior e tudo de fazer esse preparo do paciente assim, né? Foi, mas o que eu achei assim interessante foi que muita coisa partiu dela mesmo, sabe? Aham, sim. Você está na capacitação. A gente ensina a fazer dessa maneira.
né? Então, discutir também as questões né? financeiras e tudo, porque é necessário comprometimento. Então, essa questão de o tratamento da obesidade tem que passar a ser prioridade na vida do paciente, inclui tudo isso, né? A gente trabalhar com os familiares a questão de que eles precisam ajudar ou eles podem não atrapalhar, porque às vezes, né, a gente vai orientar os familiares no sentido de que a obesidade não é uma doença, não é uma escolha e tal, e de como eles podem ajudar efetivamente. E às vezes o não atrapalhar é assim, não oferece doce, não traz, sabe, para a pessoa, porque nós temos às vezes familiares que no pós-operatório vêm presentear o paciente com doces, né, com coisas que não fazem parte, nem fazem É, parte da dieta naquele momento, sabe? Então, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Essa organização da rotina, né? Então, tem que organizar a rotina para caber ali o tratamento. Então, tudo isso, tá tudo na capacitação. e acabei tendo essa ideia, falei, acho que é interessante, deixa eu ver É se é bem válido legal. mesmo. Sempre, sempre, sempre. E aí, Ai, dependendo do fluxo de pacientes, é sempre legal fazer reuniões mensais, sabe? Com pacientes, com rede de apoio, com os profissionais e tudo, para deixar claro qual o papel de cada um, né? O que que pode ter de intercorrências e tal. Então, fazer essa psicoeducação geral, né? E daí depois fica mais fácil também de você fazer a avaliação, de você investigar o que mais que falta, né, para poder endereçar a quem deve resolver isso, a quem deve orientar o paciente nesse sentido, tá? Joia? tá ótimo, então. Obrigada. Imagina. Deixa eu ver aqui mais. Ju, paciente diagnosticado mais estável, pode fazer cirurgia? Sim, pode, sem problemas, tá? Sem problemas. O que a gente mais precisa mesmo do paciente é que ele compreenda sobre o procedimento cirúrgico. Então, uma pessoa que tem algum déficit cognitivo, por exemplo, que não entende, né, sobre a cirurgia e tal, aí não dá, tá? Ah, sim, Yasmin, esse programa, né? Um contra 30, o The Biggest Loser na Netflix. Na semana passada, na aula, vocês comentaram, a gente estava discutindo e tal, e a maioria das pessoas, quem estava, né? Quem se manifestou favorável da gente trazer alguns documentários e filmes e tudo para a gente discutir. Então, a gente vai trazer para essas discussões de segunda-feira, né? E The Biggest Loser tem vários estudos científicos de acompanhamento dessas pessoas e tudo. É muito bacana, né? É muito bacana ver que existem muitas comprovações de que dietas assim muito intensas, muito restritivas, de fato não funcionam, né? A maioria dos participantes voltam a engordar e tudo, mesmo tendo um certo acompanhamento ali pós e tudo mais, né? Joia? Um comentário aqui que eu não entendi. Então vamos voltar aqui à apresentação. Deixa eu só abrir aqui a apresentação certa que tá na outra. Abri a apresentação para vocês. Que fase pré-operatória? Sim, obrigada, gente. Então vamos lá. Pela Coesas, quais são as recomendações, as orientações sobre avaliação psicológica e o preparo psicoeducacional, né? A avaliação psicológica, então, visa identificar psicopatologias que podem postergar o procedimento cirúrgico por necessidade de tratamento prévio. E por essas diretrizes é sugerido que a gente avalie o histórico psiquiátrico, fatores psicossociais, investigação da rede de apoio, fazer psicoeducação sobre o procedimento, avaliação do comportamento alimentar
e estímulo à adesão ao tratamento, identificação de comportamentos de risco, tá? Essas são as orientações da COESAS. Peraí que eu passei um a mais. Em relação a testes psicológicos, gente, a escolha e aplicação de testes psicológicos, assim como de outros instrumentos, fica a critério do psicólogo, ou seja, não é obrigatório, é facultativa a utilização de testes psicológicos, bem como de outras escalas. Você pode sim fazer uma excelente avaliação psicológica pré-bariátrica apenas com anamnese, com entrevistas psicológicas, tá? Quando for utilizar testes psicológicos, ah, eu espero que não seja necessário mencionar, mas vou mencionar, espero que não seja novidade para ninguém, mas que esses testes eles têm que ter um parecer favorável do SATEPSI, né? Que eles estejam aprovados para uso, tá? A gente não pode usar testes que não estejam aprovados. E não pode reproduzir testes também, tá? Muitas vezes, às vezes, até no meu grupo de capacitação, mesmo que a gente faça um onboarding, que a gente explique tudo o que que pode, o que que não pode no grupo, né? Fale a respeito da questão de testes psicológicos. Às vezes tem pessoas que estão lá pedindo, ai, gente, alguém tem teste para mandar uma cópia, para não sei o quê. Gente, é infração ética, não pode reproduzir, não pode, tá? A gente pode utilizar instrumentos complementares como escalas, questionários, outros testes. Não é necessária uma formação específica ou especialização para a realização da avaliação psicológica, mas sim competência técnica e atualização constante, tá? O que que é recomendado? Gente, presta bem atenção para tudo que você está fazendo nesse momento e presta atenção no que eu vou explicar, porque isso aqui é o que mais gera confusão nos alunos por causa de uma questão de audição seletiva, que nem sempre, né, assim, 100% nossa responsabilidade. O que eu vou te explicar agora é uma recomendação. Recomendação não é obrigação, não é obrigatório. Você não precisa cumprir esses critérios para poder trabalhar com avaliação pré-bariátrica. Estamos entendidos? Recomendado. A Coesas recomenda. Acha que é legal, acha que é importante, acha que deveria ser assim. Precisa ser assim? Não, tá? Ao menos 2 anos de inscrição no Conselho Regional de Psicologia, ter o título de especialista em psicologia clínica ou hospitalar. Não é obrigatório, gente, é uma recomendação. Por quê? É uma maneira de coibir um pouco as más práticas por aqueles profissionais que não têm conhecimento, mas, né, sejamos francos também que atuação clínica e pós em hospitalar ou pós em clínica não vai trazer conhecimento técnico, competência técnica de psicologia bariátrica, tá? O que que é necessário? Embasamento técnico científico consistente sobre obesidade, transtornos alimentares, cirurgia bariátrica e metabólica, ou seja, o que vai te trazer realmente competência para atuar na área de maneira ética, de maneira que gera mudança na vida das pessoas e que você possa realizar o seu trabalho com segurança, é estudar a área, tá? Ainda não temos uma pós-graduação em psicologia bariátrica no Brasil, né? Quando você vê pós-graduação em cirurgia bariátrica, são pós-graduações da nutrição, tá? Ainda não temos, mas logo teremos. É necessário o preparo psicológico realizado pelo psicólogo da equipe bariátrica, recomendação, tá? E se for realizado por psicólogo externo, sugere-se que o paciente passe por pelo menos uma consulta com o psicólogo da equipe para alinhar o preparo psicológico. É uma sugestão, tá? Nenhum paciente é obrigado a passar pelo psicólogo da equipe, tá? Isso aqui é uma condição aberta para todo paciente. O paciente não é obrigado a passar com o psicólogo da clínica. Ele pode passar com qualquer psicólogo que ele queira, que ele eleja, tá? O que que a Coesa sugere? Se o paciente passar com um psicólogo de fora da equipe, que esse paciente faça uma consulta, pelo menos, com o psicólogo da equipe, para poder alinhar o tratamento, joia? Mas nada impede que você, psicóloga independente, que não está ligada a nenhuma equipe, que você faça
avaliação psicológica em peso, que você receba muitos pacientes, e aí o que que você vai fazer? Ué, o normal do que é recomendado, um tratamento interdisciplinar, que você passe a mão no telefone e converse com a equipe, que você converse com a nutricionista, com a psicóloga da equipe, com o cirurgião bariátrico, tá? Que você faça um excelente laudo psicológico, se colocando à disposição da equipe, que depois o paciente seguindo com você, que você siga o tratamento interdisciplinar, tá? Nossos brodinhos, nossas brodinhas são as nutricionistas ou os nutricionistas. A gente tem que fazer um trabalho muito amarrado para que a gente possa favorecer a adesão ao tratamento nutricional, ok? O nutricionista vai prescrever o tratamento, mas quem vai ajudar o paciente a operacionalizar somos nós psicólogos. O endócrino pode prescrever toda uma medicação, né, um tratamento pós-operatório com canetas emagrecedoras para quem teve recidiva, que vai ajudar a operacionalizar a mudança, somos nós, tá? Então, nós somos os profissionais que mais veem o paciente. E aí não adianta fazer psicoterapia quando a pessoa precisa de uma mudança de comportamento alimentar e estilo de vida. Você tem que saber tratar o comportamento alimentar. E aí, então, gente, eu vou explicar para vocês como eu faço a avaliação pré-bariátrica, como eu ensino aos meus alunos, aos meus mentorados. Ao longo desses 20 anos de atuação clínica, nossa, nem lembrei 20 anos, nem fiz nenhum post, nenhuma comemoração especial. Falar com os meus colegas de faculdade para a gente sair comemorar, pelo menos, né? 20 anos de formados aí. Então, ao longo desses 20 anos, estudar a área, eu estudo desde 2001, né? Então, há 24 anos estudo obesidade, cirurgia bariátrica, indo para tudo quanto é congresso, fazendo tudo quanto é curso. Eu estruturei a avaliação em 7 passos, para ficar mais fácil, mais didático para os alunos, né? Então, eu tinha essa organização para mim, mas aí, para ensinar os outros, para ter uma didática mais fácil, eu estruturei em 7 passos, joia? Bom, então o que é o protocolo 7 passos de avaliação psicológica pré-bariátrica? É um protocolo de avaliação sob a perspectiva cognitivo-comportamental que investiga profundamente os aspectos psicológicos que originaram e sustentam a obesidade, porque é nisso que a gente vai agir no pós-operatório, é isso que mantém a obesidade. É um passo a passo detalhado, objetivo que direciona a intervenção psicoterápica e utiliza instrumentos de fácil aplicação e testes psicológicos com parecer favorável do SATEPSI. Então, assim, nós temos um roteiro de anamnese super extenso, super completo, que investiga todos aqueles aspectos trazidos pelas diretrizes americanas e pelas diretrizes da COESAS, intensivamente, de uma maneira realmente muito profunda, que dá uma segurança muito grande para o psicólogo quando faz essa anamnese. Mas ainda assim, nós trazemos, nossa, um calhamaço de instrumentos, de escalas, para poder fazer a avaliação aí desses aspectos psicológicos. Então, de imagem corporal, de comportamento alimentar, de transtornos alimentares, de uso de álcool, ansiedade, depressão, etc. Realmente muitos instrumentos. É obrigado a utilizar tudo, né? Nosso protocolo de avaliação psicológica, ele tem acho que quase 90 páginas, porque aí eu deixo tudo mastigado para os alunos, né? Então tá lá toda a anamnese, num protocolo que é no Word, então vocês podem personalizar e tudo, porque eu não quero que vocês percam tempo, né? Eu não quero ninguém perdendo tempo como eu perdia lá atrás, como eu tinha que fazer tudo por conta própria. E para quem já começou em alguma área, em alguma coisa sozinho, sabe o quanto a gente perde tempo. Então eu realmente procuro prover aos meus alunos aquilo que eu gostaria de ter encontrado lá atrás, né? Então, o nosso protocolo ele é muito completo, tem todas as escalas, a forma de correção, de interpretação e tudo, e não é obrigado a utilizar tudo. Você faz a sua anamnese, e na própria anamnese eu ensino como você ter essa perspicácia, conseguir sentir onde que você tem que investigar mais a fundo. Que aspecto você precisa realmente investigar mais a fundo? Putz, está na dúvida se a pessoa tem um transtorno de compulsão alimentar? Beleza, se houver
tais tipos de resposta, tais condições, aí você aplica um instrumento específico para rastrear a compulsão alimentar, né? Então é realmente para vocês terem ali ferramentas, um arsenal para vocês trabalharem com o paciente, tá? E quando testes psicológicos, aqueles com parecer favorável de SATEPSI, tá? Então vamos ver quais são esses 7 passos aqui para que vocês possam compreender. O primeiro passo é a anamnese. O segundo passo é fazer uma investigação do repertório comportamental geral, porque você tem que entender como essa pessoa opera na sua própria vida. Você tem que passar, né, pelo passo 3, que é o de motivação para cirurgia bariátrica e mudança de estilo de vida. Se a pessoa não tiver um mínimo de motivação, um mínimo de porquê fazer isso, ela não tem uma adesão tão boa. Passo 4, a formulação de caso e conceitualização cognitiva. Passo 5, a avaliação dos aspectos psicológicos específicos. Então, aqui a gente vai avaliar a imagem corporal, comportamento alimentar, humor, uso de álcool, autoestima, autoeficácia, etc. Tá? Passo 6 é avaliar o conhecimento do paciente e da família, rede de apoio sobre o procedimento, para que a gente possa. A intenção aqui, gente, não é a gente pegar e olhar assim, ah, você não sabe, eu mandei você estudar e você não estudou. Não, a nossa intenção é saber o que mais você precisa de ajuda, o que mais você precisa saber para ter maiores chances de sucesso, no que mais essa família precisa ser orientada para ajudar o nosso paciente, tá? Então é um olhar muito mais empático, colaborativo do que de fazer um teste. Joia? Passou, não passou. Não é essa a nossa intenção, né? Com a avaliação, passou, não passou. E o passo 7 é a entrevista devolutiva e encaminhamento do laudo. Joia? Então vamos ver quais são os objetivos de cada um desses passos. Aqui, ó, Cris já dando depoimento aqui do protocolo, ó. O protocolo é fantástico, tudo fácil para a gente sair fazendo personalizado, muita coisa mesmo. Eu só posso agradecer e recomendar para quem ainda não conhece. Ah, obrigada, Cris. Brigadão. Eu sempre gosto, né, que vocês deem a opinião de vocês e tudo, porque a gente só consegue melhorar os cursos a partir do feedback de vocês. Se tá sempre tudo maravilhoso e tudo é legal a gente saber que a gente tá no caminho, mas a gente saber assim, putz, está sendo útil para mim, é muito bom, né? E quando tem orientações, tem pedidos e tudo, a gente faz de tudo para os alunos, né? Inclusive novos cursos, como o curso de transtorno de compulsão alimentar a gente desenvolveu por pedido dos alunos, né? Puxa, preciso, né? E aí a gente vai e faz tudo que os alunos precisam mesmo, tá? Então, no primeiro passo, na anamnese, nosso objetivo é fornecer acolhimento e escuta. Então, é a gente poder, então, criar uma aliança terapêutica com esse paciente para que a gente possa trabalhar juntos. A pessoa se sentir acolhida. É muito comum que a pessoa que tem obesidade, ela vá para o consultório de alguém, ela já vá com medo de ser julgada, porque geralmente é isso que acontece, ela se sente muito julgada e ela é julgada, não é um pensamento persecutório, um problema da pessoa, não, é realidade. A gordofobia médica existe e é muito cruel. A nossa intenção é também de promover autoconhecimento. Então, muitas vezes a pessoa ela não sabe responder as coisas para a gente vai ajudar a pessoa a se observar, a se conhecer para que ela possa realmente mudar, né? Então, esse descolamento de quem a pessoa é muito comum na obesidade. E vocês vão ver o quanto isso é muito visível quando a gente fala sobre imagem corporal. A pessoa ela vai deixando de perceber que ela está ganhando peso. Ela se afasta desse corpo. E aí, por isso, é muito comum no pós-operatório algumas pessoas falarem: puxa, mas eu tô emagrecendo, mas não parece que eu tô emagrecendo. Eu não vejo que eu tô emagrecendo. Muitas vezes por esse motivo, porque ao longo do tempo, à medida em que a pessoa foi ganhando peso, ela foi deixando de olhar para esse corpo. E conhecer a história de vida do paciente, da obesidade e antecedentes familiares. No passo 2, a nossa intenção é fazer uma investigação do repertório comportamental geral
E a gente vai ter como objetivos mapear a obesidade, a relação com a comida, possíveis estigmas que repercutem nas diferentes áreas da vida, incluindo vínculos interpessoais, como é o lazer dessa pessoa e como é o comportamento dela em contextos sociais e comemorativos, porque muitas vezes a gente precisa fazer ajustes aí. A gente precisa ensinar a pessoa a se comportar de uma maneira diferente, tá? Ed, nesse exemplo que eu dei, não chega a ser uma distorção de imagem, não, tá? Algumas pessoas têm distorção de imagem corporal, mas a maioria é essa desconexão e que a gente vai trabalhando com a pessoa para ela se conectar com esse corpo, né? E aí a gente vai conseguindo entender se a pessoa tem realmente uma distorção de imagem corporal ou é só realmente dar tempo para o seu cérebro se adaptar a esse novo corpo, olhar para esse novo corpo e criar essa imagem mental desse novo corpo, tá? E esse novo corpo pode ser corpo 10, 20, 30 quilos maior do que a última referência que a pessoa tem, ok? No passo 3 da motivação para cirurgia bariátrica e mudanças de estilo de vida, a gente tem como objetivo avaliar a motivação do paciente para cirurgia e para mudança de estilo de vida, investigando se a pessoa compreende a cirurgia como um recurso auxiliar e não uma solução milagrosa, né? Então, entendendo que a cirurgia é mais um tratamento para obesidade, que está dentro de um contexto, que não é só a cirurgia que vai ajudar a pessoa na, no controle da obesidade, mas que é necessário um tratamento interdisciplinar ali bem importante. Os motivos que sustentam a sua decisão e as expectativas quanto ao impacto da perda de peso em diferentes áreas da vida. Então, tudo isso a gente tem que investigar, porque uma pessoa que está com os pés no chão, tem uma motivação correta, ela vai ter uma adesão, ela vai ter uma força de tratamento, né, de empenho no tratamento muito maior do que uma pessoa que só vai se frustrando porque não foi trabalhado adequadamente as suas motivações, os seus desejos, tá? E isso não só por parte do psicólogo, às vezes o próprio cirurgião bariátrico contribui para que a pessoa tenha expectativas irreais, né? Eu já vi isso acontecendo algumas vezes, prometer coisas que a cirurgia não vai entregar, né? Então a gente precisa realmente alinhar esses pontos para que a pessoa é, tenha total noção do que pode, do que não vai acontecer. Passo 4, a formulação de caso e conceituação cognitiva. Nosso objetivo é integrar as informações obtidas na avaliação em uma compreensão estruturada do paciente, identificando crenças, pensamentos automáticos, emoções e comportamentos relacionados à obesidade e ao preparo cirúrgico, de modo a orientar intervenções e decisões clínicas com base no modelo cognitivo comportamental. O passo 5 é a avaliação dos aspectos psicológicos. Então, nosso objetivo é rastrear transtornos psiquiátricos que possam interferir negativamente no resultado da cirurgia. E não só transtornos psiquiátricos, comportamentos desadaptativos, né? O comer emocional, comer transtornado e várias outras questões, tá? Então, nós vamos utilizar instrumentos, né? Testes psicológicos com parecer favorável do SATEPSI, testes, escalas e inventários traduzidos e validados na população brasileira de livre uso, tá? A maioria deles são escalas autoaplicáveis, que são rápidas de responder. No entanto, eu, Thalita, sugiro que vocês apliquem. Por quê? Porque o instrumento, gente, é de uma riqueza de detalhes, é de uma riqueza de conhecimento sobre aquela pessoa que é muito grande. Eu não acho que vocês devam perder essa oportunidade entregando um calhamaço de escalas para a pessoa responder e você só fazer uma, uma correção como se fosse um testezinho da Capricho, sabe? Eu acho que você tem que levar isso muito a sério, por isso também de ter mais, fazer uma avaliação psicológica em mais encontros, ao invés de fazer em dois, três e dá para a pessoa e você só corrige os instrumentos e pronto, tá? Eu acho que tem que ser feito da melhor maneira possível, ok? E aí, então, por mais que seja autoaplicável, é autoaplicável para facilitar para pesquisas, mas nada te impede de você mesma pegar e aplicar. Até porque ali você abre portas para investigar mais a fundo um fenômeno,
para debater com a pessoa aquilo que ela trouxe da anamnese, aquilo que os parentes trouxeram, sabe? Então é muito mais rico. Façam isso, minha sugestão. E o que que você vai investigar? O que que eu ensino a investigar, que eu acho que é o mínimo que a gente deve investigar? Sintomas psicológicos gerais, ansiedade, depressão, autoestima, autoeficácia, qualidade de vida, distúrbio de imagem corporal, transtorno de compulsão alimentar. Metade dos candidatos à cirurgia bariátrica sofrem com TCA, anorexia, bulimia, comer intuitivo e comer consciente e o uso do álcool, tá? Então, na minha concepção, a maneira como eu me sinto segura, confortável para emitir um laudo psicológico é investigando tudo isso aqui. E aí, liberei. No passo 6, a gente vai investigar o conhecimento do paciente e da sua rede de apoio sobre o procedimento. Então, nosso objetivo é avaliar e ampliar o entendimento do paciente e da família sobre a obesidade e o tratamento cirúrgico, promovendo psicoeducação para reduzir estigmas e esclarecer o procedimento, suas fases e implicações, além de reforçar as mudanças no estilo de vida necessárias para o sucesso da cirurgia bariátrica. Joia? Então, essa conversa aqui é um bate-papo muito gostoso. Tem um questionário para aplicar, tipo um quiz que dá para aplicar com a família, com o paciente, com todo mundo junto. E aí você vai fazendo a psicoeducação, vai orientando, esclarecendo todas as dúvidas. Muitas vezes aqui nesse momento surgem dúvidas a respeito da dieta e a pessoa nem passaria novamente com a nutricionista antes. A gente orienta a conversar, marcar mais uma consulta, levar a família, sabe? Então tudo isso é fundamental. Mesma situação com o cirurgião bariátrico. E o último passo é a entrevista devolutiva e o encaminhamento de laudo. Então, o ideal é a gente fazer a entrevista devolutiva com o paciente, família, rede de apoio. Vamos dar as explicações necessárias sobre o que foi observado no processo de avaliação, aspecto por aspecto, informar a conclusão sobre aptidão ou não para cirurgia bariátrica e validade do laudo. O laudo tem uma validade de 3 meses e passar orientações sobre as vias do laudo a serem entregues para o plano de saúde, cirurgião, etc. E aqui, gente, orientação básica bem geral, porque se você for fazer avaliação para planos de saúde, mesmo que a sua avaliação seja particular, cada plano tem o seu procedimento e às vezes tem que preencher uma guia deles, às vezes é online e tal, então vai depender. Além disso, a gente vai investigar, né, traçar com o paciente as perspectivas futuras. Então, se essa pessoa tem uma indicação para acompanhamento psicológico ou psicoterapia, com foco no comportamento alimentar, ou seja, vai fazer um trabalho bem focado em comportamento alimentar ou precisa de um tratamento psicológico, psicoterapia junto do comportamento alimentar. Vamos ressaltar os aspectos psicológicos que demandam o tratamento e comprometimento do paciente para com esse processo. Então, nesse passo aqui, gente, é o momento de você fazer a venda do próximo passo. Nossa, Thalia, a venda. É, gente. Eu sinto muito dizer, mas vocês vendem, vocês vivem da venda dos serviços de vocês. Vocês não vivem de luz, vocês não vivem de resultados positivos, né? A geladeira não enche com os pacientes tendo sucesso. Não, é dinheiro que compra a nossa vida, né? Que compra a nossa possibilidade de viver com dignidade, com conforto, etc. Então, o seu trabalho é vender os seus serviços. Você só vai conseguir realmente ajudar as pessoas se você vender os seus serviços. O que que é o ideal? O ideal, ao longo da avaliação psicológica, você ir fazendo um seeding para o próximo passo, um seeding para o acompanhamento pós-operatório. Isso é o ideal. Como eu aqui ao longo da aula fui falando para vocês a respeito da capacitação, da formação em grupos. Olha, isso aqui você encontra lá. Para quem já é aluno, isso aqui tem não sei aonde, isso aqui não sei o que lá, né? Para quem não é aluno, já vai gerando o quê? O desejo para. Entende? Então é esse o objetivo. Ao longo da avaliação, você vai plantando sementinhas. Isso que é o seeding.
vai plantando sementinhas a respeito do pós-operatório. E aqui é o momento de, fazendo ainda mais, né, esse balanço com o laudo psicológico e com quais são os próximos passos sugeridos, você fazer a oferta do seu serviço. Olha, do que a gente conversou, do que me parece, a gente consegue tratar o teu comportamento alimentar, te ajudar nessa mudança de estilo de vida, etc., com um programa individual de acompanhamento pós-bariátrico, 12 encontros, 3 meses que nós vamos estar ali toda semana, trabalhando o seu comportamento alimentar, sua adaptação às mudanças, né, etc, 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 no pós-operatório, tá? Me parece que, olha, você trouxe tais demandas, tais problemas, né? A gente precisa trabalhar o teu comportamento alimentar no pós-operatório, né? Manter essa compulsão alimentar sob controle, acompanhar o uso do álcool, que ficou ali, né? Alguma coisa ali preocupante pra gente e tudo, mas que parece que a gente precisa de um pouco mais do que olhar apenas para o comportamento alimentar. Eu sugiro da gente fazer uma psicoterapia com foco no comportamento alimentar. O que que você acha? Você acha viável e tal? Então é dessa maneira que a gente vai fazer essa oferta, joia? Além disso, peraí, gente, que repetiu aqui. Repetiu o slide, joia? Vamos às dúvidas de vocês e a gente vai fechando aqui com esses próximos slides. Elaine, o protocolo está dentro da caixa de ferramentas. E se você for também procurar o treinamento no protocolo 7 passos, a gente tem um treinamento mesmo, em que a gente passou pelo protocolo completinho. Pergunta por pergunta da anamnese, eu explicando por que a gente faz aquela pergunta, se a pessoa responde tal coisa, levantou ali um red flag para alguma coisa, qual é o instrumento que você vai aplicar e tudo. Então, tem isso tudo bem completinho lá no treinamento. Então, você acha o protocolo 7 passos, tanto na caixa de ferramentas, quanto no treinamento no protocolo 7 passos. Ed, não entendi a sua pergunta. Eu sei que você mandou a pergunta contextualizada com alguma coisa que eu estava falando. No pré-operatório, no caso de alguma intervenção. Hoje a gente focou na avaliação psicológica. Deixa eu ver se eu te respondo adequadamente, tá? Se eu não te responder adequadamente, me manda aqui o que que você precisa saber. Se a gente sente que a pessoa precisa de algum tipo de mudança de comportamento alimentar antes da cirurgia, né? A gente sugere o preparo psicológico pré-operatório, tá? Ah, então, por exemplo, a pessoa come muito rápido, fica muito tempo de jejum e a gente combina com a pessoa que a gente vai trabalhar isso, a gente pode prever um número de encontros para isso, a intervenção, né? Vai usar o Mindful Eating para isso e tudo, registro alimentar e tal. Então, a gente pode fazer isso no preparo, tá? E muitas vezes também, se a pessoa tem mais tempo, a gente faz a avaliação psicológica ao mesmo tempo em que a gente faz o preparo, tá? Porque na avaliação psicológica, já na anamnese, no primeiro dia, você já vai poder identificar comportamentos alimentares disfuncionais. E aí você vai trabalhando isso ao longo dos encontros com o paciente, tá? Era isso mesmo, né? Na hora que eu li, eu não captei a sua dúvida, depois eu fui aqui pensando o que deveria ser. Tempo de validade do laudo, 3 meses. A Carla, só alunos têm acesso a instrumentos para avaliação, como a anamnese? Sim, Carla, porque faz parte do nosso protocolo, e aí eu ensino na capacitação e tal exatamente como fazer a avaliação com tudo, tá? Isso, Ed, a gente já inclui num tratamento pré. Joia? Vão mandando as dúvidas de vocês que a gente vai fechando aqui, tá? Então, o que que você não deve fazer na avaliação psicológica pré-bariátrica? Você não deve, no meu ponto de vista, pessoal, na minha concepção, para mim é incabível alguns pontos que eu trouxe aqui, tá? Avaliar em apenas uma sessão. Cara, não dá tempo de você fazer uma avaliação decente, não dá tempo de você conhecer comportamento alimentar, ver histórico psiquiátrico, histórico de tratamentos. Não dá tempo de você conhecer uma pessoa profundamente em apenas uma sessão, tá? Para mim não dá. E assim, já ouvi de alunas minhas
que elas mesmas são pacientes bariátricas, que entrou para fazer avaliação psicológica e a psicóloga estava com o laudo pronto, assinado, sem nem ter feito a avaliação. Como, gente? Sabe, esses cúmulos de falta de ética não cabe para mim, não cabe. Tanto que eu ensino as minhas alunas como não ter medo de fazer uma avaliação mais longa, mais profunda e tudo. Faz pacote, faz o valor cheio da avaliação, vende sessões individuais, mas faz um trabalho bem feito. Ai, Thali, mas aí ninguém quer. Não, muitas pessoas querem sim um tratamento de qualidade. Algumas não vão fechar? Não, não vão fechar mesmo. E aí, pelo menos, você fez psicoeducação no telefone, sabe? Então, não fiquem com medo de conversar com as pessoas quando elas procuram vocês para saber o preço de sessão e coisa assim. Mas isso aqui é assunto para uma outra aula. Vocês tendo interesse, a gente conversa bastante a respeito esse primeiro contato, como faz a venda, etc., tudo mais. Reduzir a avaliação à aplicação de testes sem uma excelente anamnese e conceitualização do caso. Isso aqui para mim também é incabível. A avaliação psicológica, ela não se resume à aplicação de testes, escalas, etc. Você tem que saber investigar para além do teste, para além da escala. Se você não souber muito bem fazer uma avaliação do comportamento alimentar, da história de vida, etc., não sabe fazer uma anamnese bem feita, você não vai saber explorar o recurso de uma escala, tá? Então, você tem que saber isso profundamente. Vender o laudo, eu sei, né? Vocês sabem, vocês vivem trazendo para mim casos de venda de laudo por 150, 200, R$ 50. Já tive uma aluna falando, né, de venda de laudo na cidade dela por R$ 50. Então, assim, bons profissionais e maus profissionais a gente tem em tudo quanto à área. Eu tenho certeza que você já consultou com médicos que foram maravilhosos e já consultou com médicos que foram péssimos, que pioraram teu caso, que não deram tratamento de qualidade. Não interessa para quê, não interessa a especialidade. Então, não se apeguem, não é bem coisa de mãe falar, né? Não se compare aos piores. Almejem ser um profissional melhor, um profissional realmente competente que se torne referência. Uma referência positiva, né? De como ser, não uma referência de o que não fazer. Fuja desse profissional, pelo amor de Deus, né? Usar um modelo único para todos os pacientes não dá também. Cada caso exige uma formulação singular. Cada caso vai exigir uma aplicação ali de instrumentos específicos. Por quê? Porque você vai avaliar a história daquele paciente na anamnese. Desconsiderar rede de apoio. Tem gente que nem chama a rede de apoio para conversar. Eu chamo e converso muito, porque a gente precisa trabalhar alinhado. A rede de apoio ela é a extensão da nossa assistência, é a extensão do nosso suporte para o paciente. São eles que estão ali com o paciente o dia inteiro. Então a gente precisa treiná-los, precisamos educá-los e tudo mais, tá joia? Eles têm papel fundamental no sucesso da cirurgia, tá? Ignorar o histórico alimentar e de tentativas de emagrecimento. Gente, tem gente que faz avaliação psicológica e nem investiga isso aqui. Não investiga nem o histórico de peso do paciente, tá? E as tentativas de tratamento que o paciente teve aí no passado vão nos dar muitas perspectivas do que funciona, do que não funciona com esse paciente. Então, o histórico dele de tratamentos nos direciona também para o que a gente pode fazer e do que não fazer. Joia? Não investigar expectativas e motivações. Muitas pessoas acham que a pessoa que vai para a cirurgia bariátrica está sempre com uma expectativa positiva, sempre muito motivada. Isso aqui não é verdade. Ela tanto pode estar olhando para essa situação como a última oportunidade, a última chance de tratar a obesidade, muito desmotivada, muito descrente de que aquilo vai dar certo, como pode estar com expectativas super iludida sobre a cirurgia, né? Ah, de cura mágica, vou fazer a cirurgia e pronto, vou ficar magra para sempre, nunca mais preciso cuidar de obesidade, todos os meus problemas acabaram. Não. Só nas organizações Tabajara, né, gente? Para quem é mais velho vai lembrar aí do Caceta e Planeta. Vocês lembram que organizações Tabajara só vendiam que produtos fuleira? Então, prover um tratamento fuleira e não fazer uma investigação aí a fundo não dá. Produzir laudos genéricos ou cópias.
Então, tanto é antiético você ficar só fazendo um copia e cola, trocando o nome da pessoa, quanto isso compromete a sua credibilidade. Isso fala sobre o seu caráter, a sua ética, tá? Não se atualizar nas diretrizes, né? Então, poxa, tem que estar sempre se atualizando, senão não dá. Joia? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida e aí eu vou falar para vocês sobre o presente especial que preparamos para vocês. Carla, vou te explicar agora como que você faz para ser aluna. Peraí, deixa eu só mexer aqui. Thalita, no plano de saúde que atendo são 6 meses de validade, tá errado? Ué, se o plano de saúde permite 6 meses de validade para o laudo, tudo bem, não tem problema, tá? E pessoal, eu lembrei de um detalhezinho aqui que, né, é para além, é um conteúdo mais avançado e tudo, é mais aprofundado. Mas se você faz uma avaliação e o paciente tem alguma questão que você precisa tratar antes, ou que por qualquer motivo a pessoa não pôde fazer cirurgia dentro daqueles 3 meses, você não precisa refazer a avaliação completa de novo, né? Você vai avaliar os aspectos que são necessários apenas. Bom, qual é o presente especial que a gente preparou para o Dia do Psicólogo, que é nesta quarta-feira, dia 27 de agosto? Nós estamos dando descontos muito especiais para que vocês venham para capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica ou qualquer outro curso que a gente tem, tá? Eu vou passar todas essas informações para vocês, a gente vai dar a possibilidade de vocês enviarem as suas dúvidas para a gente vai esclarecendo tudo lá nos nossos grupos, tá? Grupo do Dia do Psicólogo, que inclusive, putz, eu tô sozinha aqui. Eu já dou um jeito de pegar aqui o link para vocês entrarem no grupo do Dia do Psicólogo, tá? Então a gente vai fazer a oferta dos nossos 4 cursos principais e fazer um combo. Então você tem possibilidade de vir para alunas. A oferta de vocês vai direto para o grupo de alunos, tá? Os valores não são esses. Joia? Sempre, né? Vocês têm um desconto a mais, condições a mais e tudo. É, Dia do psicólogo, então, para entrar na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica. Essa é uma capacitação completa para psicólogos que querem atuar com obesidade e cirurgia bariátrica, com competência técnica, que querem, né, se desenvolver nos 3 pilares que a gente trabalha na capacitação, que é de competência técnica, então você ter acesso a todo o conteúdo necessário sobre obesidade, bariátrica, etc. Desenvolver serviços, que é o segundo pilar, então você vai descobrir quais são os serviços que você pode ofertar e tudo. E o terceiro pilar, que é de empreendedorismo. A gente tem um programa de prospecção de pacientes e parceiros para você saber como divulgar, como criar scripts de apresentação do seu trabalho e tudo mais dentro da capacitação. O preço da capacitação normal é R$ 2.497. Você vai poder entrar na capacitação por R$ 1.797. Então é um baita de um desconto aí, R$ 800 de desconto. Você vai ter um ano de acesso e esse é o valor à vista. Parcelado, a Hotmart cobra um juro e tal, tá? Amanhã eu passo para vocês o valor da parcela. Eu até esqueci de colocar aqui o valor de parcela. Você pode entrar na formação em grupos de comportamento alimentar, em que você vai aprender 7 protocolos de grupos de comportamento alimentar para demandas diversas. Então, comer emocional e transtornado, pacientes que têm obesidade, pacientes que vão se submeter à cirurgia bariátrica, que já se submeteram à cirurgia bariátrica, que tiveram recidiva de peso, que acabaram de fazer a cirurgia, etc. Você tem acesso a todos esses protocolos prontinhos para você aplicar apenas, tá? E aí a formação em grupos ela sai de R$ 1.797 por apenas R$ 997, com um ano de acesso. Você pode vir pro treinamento em Mindful Eating, que é para você aprender toda a teoria, né, do Mindful Eating, do Mindfulness e descobrir todos os exercícios possíveis de você utilizar, né? Então você tem todos os roteiros de meditação, como aplica, etc. E é um treinamento, então você vai passar pela experiência do Mindful Eating, se assim você quiser.
eu sugiro que passe, sabe? Que vá fazendo os exercícios e tudo, que eu vou orientando e discutindo, tá? Então, o treinamento ele tem um custo de R$ 1.497. E aqui, nessa oferta, apenas no dia 27, você vai poder entrar por R$ 797 com um ano de acesso. E nós temos o último curso, o mais novo, que é o transtorno da compulsão alimentar do diagnóstico ao tratamento, que na verdade ele é muito mais do que isso. Você aprende o que é comer normal, o que é comer transtornado, aprende sobre os transtornos alimentares, todos eles, para depois a gente aprofundar aqui no TCA, tá? O preço dele normal é R$ 997 e você vai poder entrar por R$ 597 com um ano de acesso. Joia? E aí, a melhor oportunidade de todas é você vir para o combo, em que você compra os 4 cursos com um desconto absurdo. Absurdo. Então, veja, você tem acesso a todos esses cursos, que o preço normal, individual de cada um, né? Se a gente for ver o preço de cada um mesmo, ele é de. Peraí, gente. R$ 6.788. Se você for somar todos esses cursos no valor bruto, todos os cursos custam quase R$ 7.000. Se você for ver ali os descontos, você teria ali todos os cursos com os descontos, R$ 4.188. Só que a gente está dando mais desconto para vocês comprarem o combo completo por R$ 2.997 à vista, e você ainda vai ter o dobro de tempo de acesso. 2 anos para você saber como implementar. E a gente vai ter uma aula exclusiva sobre isso. Ah, vai comprar o combo e tal. Puxa, Thalia, é muito conteúdo. Não tem problema, eu vou te mostrar como você vai selecionar os temas, né? Por onde você vai começar e tudo mais. A gente dá esse direcionamento, tá? Ixi, eu coloquei o valor e não apareceu. Deixa eu marcar aqui o valor. Cadê o valor da parcela aqui? Sei por que eu coloquei e não apareceu. Então, ó, o valor do combo, né? Que ele é R$ 2.997 à vista. Se você for parcelar em 12 vezes, são 12 vezes de R$ 309,96. Ah, agora foi. Tá? Então, todos esses cursos que são super completos, gente, é mais do que uma pós-graduação, tá? E esse é o feedback dos alunos mesmo. Você tem acesso a tudo isso que você precisa para poder trabalhar comportamento alimentar por 12 vezes de R$ 309,96. R$ 310, né? Vamos arredondar para ficar mais fácil. E o dobro de tempo de acesso. Joia? Então é isso tudo que você vai ter acesso. Amanhã, no nosso grupo especial do Dia do Psicólogo, deixa eu até procurar aqui, já vou colocar o link para vocês entrarem. Quem tem interesse e tudo, vai poder ter todas as informações lá e tal, tá? Deixa eu achar aqui. Vocês podem fazer perguntas por lá e tudo mais. Então é muito importante que vocês tenham todo o conhecimento, estejam bem conscientes e seguros sobre a nossa oferta, para que vocês possam tomar a melhor decisão para o seu momento, tá? Então tá aqui, deixa eu colocar aqui no. Ó, vocês entram neste grupo, colocando aqui só para ficar mais fácil de vocês acharem milhões de links. Joia? Vamos lá, perguntas de vocês. A Cris, obrigada, Thali. Seus cursos são fantásticos e entregam muito mais do que imaginamos. Recomendo mesmo. Bom descanso a todos. Obrigada, a Cris já saiu, mas se vê a gravação é isso. Gente, dúvidas que vocês tenham sobre o conteúdo de hoje, sobre algum curso, mandem suas dúvidas. Ou vocês apenas dormiram? Ó, a gente segue aqui com alguns alunos e tudo. Que vocês tiverem de dúvidas, eu estou à disposição, tá?
Então, mesmo no nosso grupo de aulas, vocês podem, inclusive, vocês têm o meu contato lá. No grupo de aulas, para quem ainda não é meu aluno, se você for ver lá as pessoas que estão no nosso grupo, vocês têm acesso direto a mim. Vocês têm acesso ao meu time de suporte, né? Então, todos os nomes que estão ali como administradores fazem parte da minha equipe. Então, são pessoas confiáveis e vocês podem conversar com eles também. Mas se você quiser tirar alguma dúvida diretamente comigo, manda. Se eu não responder em algumas horas, me cobra porque a mensagem passou batida, tá? Porque como é muita procura, né, dou suporte para os mentorados, alunos e tudo, acaba passando às vezes. Isso, um beijo grande para você. Sem dúvidas, Vivi, beleza. Tá acordadinha. Joia, Ana, um beijo. Ótimo, Márcia. Márcia é aluna, então presta bem atenção, né? Não sei se você comprou, aproveitou o combo do aniversário, mas se não, se você não comprou o combo do aniversário, agora é a hora, Márcia, tá bom? Pessoal, também, você também é aluna, Ana, beleza. Desculpa, é muita gente, eu acabo não decorando todo mundo. A própria Cris, que deu depoimento, tudo, gente, não lembro dessa crise, é escrito com CH e tudo, é uma coisa que marca mais, é muita gente, né? Hoje a gente já tem mais de 1.000 alunos na capacitação, e aí para decorar todo mundo não é fácil. Pessoal, seguimos, né? Semana que vem a gente tem mais aula. Na segunda-feira a gente vai tentar manter. Eu quero ver se eu consigo manter esse ritmo de toda semana a aula. Por favor, responda a pesquisa para quem já é aluno, também responde, para que vocês deem sugestão de temas e tudo. Embora para quem já é aluno, a gente tenha feito uma baita de uma pesquisa com vocês. Esse ano, a mesma conduziu esse bate-papo lá no nosso grupo da capacitação e tudo, e nós já incluímos alguns temas do que vocês sugeriram, mas vocês sabem que vocês sempre têm carta branca para sugerir tudo, né? E a gente sempre procura acolher ao máximo, tá bom? E aí, então, amanhã a gente discute mais com vocês essa oferta de dia do psicólogo e tudo, e se preparem, porque de fato, aproveitar esses descontos é só na quarta-feira. E deixa eu adiantar para quem tem interesse, pensou assim, putz, só na quarta-feira, mas o meu cartão fecha num outro dia, eu queria aproveitar, mas não vou poder. Calma, né? A gente sempre faz o máximo por vocês. Então, gostou e tudo, vai ter um problema com data de cartão? Começa a conversar com o meu time comercial. Vem conversar comigo, eu te coloco daí em contato direto com o time comercial e tudo, para você segurar a sua vaga. Você tem como fazer um Pix ali, um valorzinho simbólico, só para segurar a vaga, tá? Então isso é possível. E aí você segura a vaga, não, desculpa, a condição, o desconto, tá? É isso. Gente, beijo grande para vocês, bom descanso para vocês e nos falamos nos nossos grupos. Beijão.